tema da palavra é: não abro mão de nada que é meu. Esse é o tema da palavra. Eu e você, nós somos conquistadores. Deus fez o homem com um atributo, com uma condição. Deus fez o homem para ser um desbravador. A terra ela foi feita em paralelo ao homem. E o homem precisou dar nome aos animais, precisou conhecer as plantas, precisou conhecer os lugares, precisou viajar pelos mares, viajar pelos oceanos. O homem precisou ir além das suas limitações e descobrir o que era a terra que Deus deu. Nós fomos feitos para abrir novos caminhos. Aquelas coisas que diziam respeito à nossa vida, sabe aquelas que nós não queremos mais? Nós fomos feitos por Deus para abrir novos caminhos. Nós temos em nós esse direito, nós temos em nós esta condição. Isso nos empolga muito. Ir para um terreno novo, ir para um campo novo, ir para uma proposta nova, mexe com o nosso coração, nos motiva, nos alegra. O problema é que a nossa natureza humana, além de conquistadores que somos, nós também temos uma tendência natural de abrir mão daquilo que nós conquistamos. As coisas novas nos empolgam por um tempo e depois de algum tempo nós abrimos mãos e nós vemos muitas pessoas que perdem coisas boas que receberam da parte de Deus. Lutaram por elas, pagaram um preço, esse preço não foi baixo. Tiveram que se levantar contra muita oposição e oposição das trevas, porque quando nós nos dispomos a caminhar em Cristo, nós passamos a ter um inimigo declarado. Não que as trevas não fossem inimigas do homem, mas em Cristo agora elas se mostram, elas aparecem, elas colocam o dedo na nossa cara e dizem: ó, você é fraco. E as pessoas que estão em Cristo, os vencedores em Cristo, aqueles que venceram grandes batalhas, a maioria desses vão passar pelo tempo da empolgação. E depois que passar o tempo da empolgação, vão abrir mão, estão correndo o risco de abrir mão de grandes presentes que receberam da parte de Deus. Qual que é o tema da nossa palavra hoje? Não abro mão de nada que é meu. É uma disposição, é um desejo do meu coração, é um desejo do coração de Deus. Que nós aprendamos a lutar por aquilo que é nosso, por aquilo que nós conquistamos muitas vezes a duras penas. Eu quero ler um texto, lá em Esther, quero ler uma história que mostra a dinâmica do reino, para que eu e você possamos crescer nessa palavra. Quero que a gente aprenda um pouquinho mais. Ali no livro de Esther, fala a respeito do rei Assuero, ou o rei Xerxes, o rei da Pérsia. O rei Xerxes foi uma pessoa que no seu tempo fez muita coisa, conquistou muito território. Para você ter ideia, o começo, ali no capítulo 1 de Esther, diz que ele estava fazendo um banquete, e nesse banquete haviam 127 nações com ele, naquele banquete. Para que a festa pudesse ter êxito, que ele pudesse conversar com todo mundo de todas as nações que eram súditos, faziam parte do reino dele, a festa durou 180 dias, 6 meses, para que ele pudesse dar atenção a todas as 127 nações. Eu não sei se você sabe, hoje no mundo existem 193 países. 193 países. Nesse momento, a América não havia sido ainda descoberta. Hoje nós temos ali, pensando na Ásia, são 45 países. Ásia, 45 países. A África, 48 países. E a Europa, 50 países. Exatamente 143 países hoje. Havia no reinado de Xerxes, Assuero, 127 países. Ásia, África e Europa. Você sabia disso ou não? O cara era poderoso.
Eu quero ler esse texto então, e eu gostaria de ler com você uma história bíblica. Esther capítulo 5, no verso 1. Diz assim: ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o seu cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou na ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é o que tens, rainha Esther? O qual é a tua petição? Até a metade do meu reino se te dará. Respondeu Esther: se bem te parecer, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então disse o rei: fazei apressar a Amã, para que atendamos ao que Esther deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther havia preparado, disse o rei a Esther no banquete do vinho, no primeiro banquete, no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á ainda que seja metade do meu reino. Então respondeu Esther e disse: minha petição e desejo são o seguinte: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã, o segundo banquete, e então farei segundo o rei me concede. Então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo. Quando viu, porém, Mordecai, talvez ali esteja Mardoqueu, ou na tua versão, os dois nomes é a mesma pessoa. Quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que este não se levantara, nem se movera diante dele, Amã, então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve naquele momento e foi para casa. E mandou vir seus amigos e Azeres, sua mulher. Contou-lhes Amã a glória de suas riquezas. Contou-lhes Amã a glória de suas riquezas e a multidão de seus filhos. E tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre todos os príncipes e servos daquele rei. Disse mais Amã: a própria rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, a sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforque a Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito naquele livro que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, que eram guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que se enforcasse Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que ele entrasse. Entrou Amã, e o rei lhe disse: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim mesmo, para honrá-lo? E respondeu ao rei Amã: quanto ao homem a quem o rei
quer honrá-lo, tragam-se as vestes reais, aquelas que o rei costuma usar. Tragam o cavalo que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa do rei. Entregue-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo na praça central da cidade, e diante dele digam em alta voz: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes, pega o cavalo como dissestes, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei. E não omitas coisa nenhuma, nenhum detalhe de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes, tomou o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei. Porém Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Contou a Amã ao chegar em casa, contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe havia sucedido. Então os sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começastes a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes, certamente, cairás diante dele. Falava este ainda com ele quando chegaram os eunucos do rei e apressadamente levaram Amã ao banquete que Ester preparara. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Ester. No segundo dia, durante o segundo banquete, disse o rei a Ester: qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará. Que desejas tu? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do meu reino. Então a rainha Ester disse: se perante de ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo, porque nós fomos vendidos, eu e o meu povo, nós fomos vendidos para que fôssemos destruídos, para nos matarem e aniquilarem a todos nós de uma só vez. Se ainda como servos ou como servas nos tivessem vendidos, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é este? E onde está este cujo coração se instigou a fazer assim? Respondeu Ester: o adversário e inimigo é este homem mau, a Amã. Então a Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. A Amã, porém, ficou para rogar por sua vida à rainha Ester, porque viu que o mal contra ele estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete, a Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Ester. Então o rei disse: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim, na minha casa? Tendo o rei dito essas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos eunucos que servia o rei: eis que existe, junto à casa de Amã, uma forca de 50 côvados de altura, que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforca Amã nesta forca. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. E então o furor do rei se aplacou. 3 capítulos. O rei valorizava as crônicas. Eu quero aproveitar, com a tua permissão, mostrar do que esse texto está falando. Uma história interessante, história do povo de Deus, história minha e tua. Assuero, ele representa Deus, alguém que tem todas as nações na sua mão e que concede favor. É Deus, esse é o nosso Deus. Ainda que possa fazer todas as coisas, a escolha dele é nos dar favor. Mordecai representa a igreja,
firme naquilo que acredita, firme nos seus propósitos. Alguém que sabe quem é o seu rei? Sabemos quem é o nosso rei. Sabemos que a nossa resposta virá. Mordecai é a igreja que permanece firme na sua fé. E Amã representa as trevas. Amã não é o diabo. Amã está sendo usado pelo diabo. Porque as trevas, elas usam pessoas. Assim como Deus na terra usa as pessoas, as trevas, para se moverem na terra, precisam de pessoas. Amã representa as trevas que estão em nossa volta, tentando tirar de nós oportunidades. Não é assim que as trevas fazem? Elas não ceifam de nós aquilo que nós recebemos da parte de Deus. Elas não permitem, não fazem com que a gente não atribua mais valor àquilo que Deus nos deu. Não é comum o que eu estou falando? Então aqui nós estamos vendo um quadro que muito se parece com todos nós. Porque toda a palavra de Deus, ela foi escrita para mim e para você. E não existe um lugar dela que nós não possamos aplicar na nossa vida. Eu queria extrair daqui 3 pontos. O primeiro deles é: o homem é honrado por Deus. Deus, ele escolhe, Deus sendo rei, tendo todas as coisas, ele escolhe oferecer ao homem o que ele tem de melhor. Isso é honra. A honra vai além de um abraço. A honra é uma entrega. Quando Deus quis honrar a mim e a você, ele foi lá no tesouro dele, no céu, ele pegou o Cristo e ele disse: ó, estou entregando, é teu. Pegue para você. Faça dele o que você quiser. Melhor é que você faça dele uma ferramenta, uma força na tua vida. Mas se você quiser deixá-lo em casa, se você quiser largá-lo num canto, é teu, estou entregando. Faça dele o que você quiser. E o texto ali que eu li, apesar de ser longo, ele descreve a ação do rei. Coloque nesse homem a roupa do rei. Foi isso que Jesus fez por nós. Jesus colocou sobre nós a roupa dele. Nós temos uma veste branca. A palavra de Deus, quando fala de Jesus, diz que ele teve as suas vestes brancas. Nós recebemos as roupas do rei. Nós recebemos a coroa, porque a coroa fala de autoridade. Coloque nesse homem a coroa real. E que ele desfile com o cavalo do rei. Talvez nos dias de hoje seria a Ferrari do rei. Que ele desfile com a Ferrari do rei. Pegue o carro do rei e vá passear você. Vá com o cavalo. Para que saibam. Vê como que Deus é? Para que saibam que assim o rei honra a quem ele deseja honrar. Deus tem preparado para nós o cavalo real. Deus preparou o cavalo dele para mim e para você. Só que nós não entendemos muito certo essa dinâmica. Porque assim como aconteceu no texto, quem puxou o cavalo do rei? Quem estava na frente do cavalo do rei, na história ali dizendo: assim o rei faz com aquele a quem o rei deseja honrar? Não foi Amã? Não foi Amã? Amã estava puxando o cavalo na praça. E ele estava dizendo: esse é o homem a quem Deus deseja honrar. Amã representa o que, meu querido? As trevas. Você entendeu a dinâmica? As trevas puxam o cavalo do rei para nos honrar. Eu e você precisamos entender, queridos, a Bíblia é clara. O diabo trabalha para Deus. O diabo não bate de frente com Deus. As trevas não fazem oposição a Deus. As trevas fazem oposição a nós. As trevas querem ver se encontram fraquezas em nós. Mas em Deus não. Para Deus, as trevas trabalham. Nós vemos isso de maneira clara no livro de Jó. Jó, ele foi afligido por várias coisas. Mas antes de ele ser afligido, o próprio diabo precisou pedir para Deus: pastor, isso está lá no Antigo Testamento. Não só. Lucas 22, 31, abra comigo. Disse Jesus a Simão Pedro. Quem é Simão Pedro? Disse Jesus a Simão Pedro: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como se peneira o trigo. Simão, Satanás veio na minha presença e pediu para tocar em você. Pediu para pegar você e colocar na peneira dele. Verso 32 diz assim: e eu roguei por ti, para que quando você estiver sendo peneirado pelas trevas, que você não desfaleça.
E tu, depois de ser peneirado pelas trevas, quando te converteres, que você fortaleça os teus irmãos. Oh, glória! Por que a gente não dá um glória num texto desse? O diabo e as trevas trabalham para Deus. Posso te dizer uma coisa dura? Que você não quer ouvir do teu pastor? Se alegre quando você estiver sendo peneirado pelas trevas. Isso é só para fortinho na fé. Isso é só para aqueles que tomaram todinho e ficaram grosso mesmo. Quando as trevas estiverem contra você te peneirando, querido, a palavra de Deus diz que isso é um favor. Porque quando isso acontece, aí eu e você temos a oportunidade de se converter dos maus caminhos. Deixe que venham as trevas. Deixe que elas venham. Não estou falando para você abraçá-las. Não estou falando para você amar as trevas. Eu estou dizendo que quando as trevas quiserem te peneirar, você vai ter a oportunidade de se converter e abrir mão de maus caminhos. A peneira nos leva a se converter. É o diabo puxando o cavalo de Deus aonde você está montado. Você entendeu a dinâmica? É o diabo puxando o cavalo de Deus aonde eu estou montado, aonde nós estamos montados. Nós já estamos montados no cavalo do rei. Já é nosso. Se você quiser puxar esse cavalo, pode vir. Mas é o cavalo do meu rei. É o cavalo do meu Deus. Segundo ponto. Existe o preço da desonra. Existe um preço para a desonra. Quero fazer um gancho na palavra da semana passada que o Giovanni trouxe. Ele falou sobre a honra. E nós por anos temos ensinado sobre a honra, o poder da honra. A honra é a moeda de Deus. A honra é o coração de Deus, que o homem aprenda. Mas esse texto fala sobre o preço da desonra. Porque as trevas, que enganaram Amã, elas estão querendo nos levar por um caminho. Ou você acha que não? As trevas, elas querem nos levar pelo caminho que é oposto a Deus. Oposto à palavra de Deus. Oposto à vontade de Deus. Se o caminho do coração de Deus é a honra, qual é o caminho das trevas? Desonra. Perceba você que o texto diz que Amã tinha um lugar de destaque. Ele se gabava disso. Ele contava. Olhe quem sou eu. Olhe qual é a roda que eu me assento. Eu sou o primeiro. Eu e Assuero, ó. Nós andamos ali, unido. Tudo que Assuero faz, eu estou lá. Não, e não só Assuero. Não só Assuero. Esther. E Esther é o ponto central da coisa. Porque muitas vezes nós não entendemos a dinâmica de Deus. Assuero era um rei tirano. Era um rei tirano. Apesar de nós podermos observar Deus num rei, Assuero era um rei tirano. E Esther era uma mulher de Deus. Uma mulher que foi separada por Deus para casar-se com um rei tirano. Sabe o que Esther fez? Quando ela foi levada pelo tio Mordecai, pelo homem de Deus, pelo profeta Mordecai, para o palácio do rei, ela disse: eu estou aqui, vamos lá. E grande parte das mulheres, abrindo um parênteses, não pagam preço pelos seus maridos. Esther pagou. Esther pagou um preço por aquilo que ela acreditava. Amã ocupava um lugar de honra no palácio. Ele fazia parte da roda mais seleta. Porém, 3 capítulos antes, no capítulo 2 de Esther, no verso 5 diz assim: havia naquele lugar um homem de Deus. Havia então em Suzã, a capital, um homem de Deus, benjamita, da tribo de Benjamim, que o nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Havia naquele lugar um homem de Deus. Por que Deus levanta homens? Por que Deus levanta homens? Para que tenhamos a oportunidade de depositar a nossa honra. Por isso Deus levanta homens. Quando nós honramos o homem,
Nós estamos honrando a Deus. Porém, o diabo conseguiu levar Amã pelo caminho contrário. Amã não conseguiu ver que Mordecai representava o homem de Deus. Mordecai representava a Deus. E que a honra que pudesse ser entregue para Mordecai estaria sendo entregue a Deus. Ou que pelo menos ele passasse pelaquela porta batida. Porque nesse texto existem 3 verdades. A primeira delas, aquele que honra recebe favor da parte de Deus. Existem aqueles que não honram e que perdem uma oportunidade. Mas existem aqueles que desonram e tocam em uma autoridade. E quando nós fazemos isso, aprenda você, o preço da desonra é um preço alto demais. Porque assim como aconteceu com Amã, o preço da desonra, ele pode tirar aquilo que é nosso. Pode tirar aquilo que Deus nos deu. O presente, lembra do presente? Lembra da unção? Lembra da capacidade que Deus colocou no homem de conquistar coisas? Deus leva o homem a conquistar coisas. A desonra leva o homem a perder aquilo que conquistou. E aqui está um grande dilema. Difícil para mim. Sabia que esse é um dilema muito difícil para mim? Porque se eu não ensinar sobre honra e desonra, aonde nós aprenderemos a partir da ótica de Deus? Não adianta eu falar aqui na igreja que caminhar com Deus é fácil, que caminhar com Deus nós sempre vencemos as trevas. Isso não está acontecendo, isso não acontece. Porque muitas pessoas perdem para as trevas, e muitas vezes. Quando perdem para as trevas? Quando desonram. E qual é a oportunidade de aprender sobre honra e desonra? Se não aqui. Então eu quero ensinar você. Apesar de ser difícil, quero ensinar você. Chega de perder. Diga comigo, chega de perder. Aquilo que nós perdemos, grande parte daquilo que nós perdemos, nós perdemos porque nós mudamos o caminho. Nós saímos do caminho de Deus, do caminho da honra, e nós entramos pelo caminho da desonra. Chega de perder, diga comigo, chega de perder. 1 João 4,20 diz assim: se você não consegue amar ao próximo, a quem vê, como amará a Deus que não vê? Por isso Deus levanta homens. O próximo é usado por Deus por estar próximo. Sabe por que Deus usa o próximo? Sabe ou não? Porque Ele está perto. É Ele que pode caminhar ao teu lado. Então aqui é um conselho que eu estou dando. Eu estou abrindo um pouco mais o leque. Eu estou entregando um conselho poderoso nas tuas mãos. E o terceiro ponto é: não abra mão de nada que é teu. Não mude de caminho. Por favor, não mude de caminho. Não saia da honra. E não perca nada do que é teu. Você consegue imaginar o que teria acontecido se a rainha Esther sucumbisse? Então eu conto o meu testemunho. Já faz algum tempo, talvez, que eu não conte. Mas quem me alcançou foi a Rita. Mas a Nani veio para a igreja antes de mim. Agora, esses dias eu estava conversando com um rapaz de fora da igreja. E ele estava falando assim: Elisandro, ele é meu amigo. Elisandro, eu vou largar da minha esposa. Eu não aguento ela. Ela é crente e é muito chata. Só me incomoda. Eu vou largar dela. Aí eu contei o meu testemunho. Eu disse: fulano, a Nani, minha esposa, se converteu antes de mim. Ela ficou 1 ano orando por mim. Só que nesse tempo, eu gostava de festa. Eu gosto de cavalo até hoje. Das festas eu larguei. Cavalo continuo gostando. Mas antes eu gostava das festas de cavalo. Gostava das festas. Eu saía na sexta-feira para a festa e voltava no domingo. Mas eu já estava casado com a Nani há uns 5 anos. Quando a Nani se converteu, ela dobrou os joelhos e começou a pagar um preço pela minha vida. Só que a Nani, na sexta-feira de tarde, eu indo para a festa, eu chegava em casa, a minha mala estava pronta para ir para a festa.
Hanani se despedia de mim na porta com um sorriso. Pedia que eu voltasse. Me abençoava. Imagine se Hanani tivesse se entregado. Imagine se Hanani tivesse sucumbido. E aí eu acho que era o Espírito Santo que já estava me tomando, que eu ainda não estava aqui, mas eu dizia para Hanani assim, era ele, não era eu. Eu dizia, não abra mão de mim, por favor. Imagine você, queridos, se Esther tivesse sucumbido. Porque eu falo da minha vida. Eu falo do meu Deus. E eu falo das trevas que cercaram a minha casa. Eu falo do caminho por onde eu estava indo. Eu falo do caminho por onde eu vejo muitos ainda andarem. Haverão planos da parte do inimigo para derrotar você. Haverá planos da parte do inimigo para te enfraquecer na fé, para diminuir a tua caminhada, para diminuir os teus passos, para fazer com que você não acredite mais. E no lugar da palavra eu creio, você sairá da tua boca a palavra, está difícil, está puxado, não consigo, não sei mais o que fazer. Mas deixa eu contar uma coisa para você. O inimigo não pode tocar no que é teu. O inimigo não pode tocar no que é teu, a não ser que Deus permita, ou que eu abra mão. O diabo não pode tocar no que é teu, a não ser que Deus permita, ou que eu abra mão. Num primeiro momento foi a minha esposa que não abriu mão da minha casa. Mas agora eu não abro mão mais. Agora sou eu. Agora é comigo. Deixe que as trevas venham. Eu não tenho medo, queridos. Porque eu sei que se o diabo se levantar contra mim, ele vai ter que puxar o cavalo. E no meu caso é um cavalo mesmo. Ele vai puxar o cavalo no qual eu estou montado. Porque o cavalo é do meu Deus. Ele entregou para mim. Ele entregou para você. Não abra mão. Esse é o conselho. Não abra mão. Diga, no que depender de mim, eu não abro mão. Não abra mão do teu marido, não abra mão dos teus filhos, não abra mão da tua cura, não abra mão da tua prosperidade, não abra mão. Não abra mão. Porque no outro lado é quando Deus permite. E quando Deus permite, todas as vezes que Deus permite que o diabo, que as trevas nos toquem, nós saímos lá melhor. Quando nós abrimos mão, não tem lição nenhuma. Quando nós abrimos mão, não há recompensa nenhuma, não há favor nenhum. E quando Deus diz, pode peneirar, o diabo vem, nos peneira, mas lá na frente, nós saímos ainda melhor. As cascas passam pela peneira e sobra o que é puro, sobra o que é perfeito, sobra aquilo que veio da parte de Deus, sobra você melhorado, sobra você cheio do Espírito Santo, sobra você cheio de autoridade, sobra a tua casa abençoada. Que venha a peneira então. Mas eu não abro mão. Como que eu quero terminar isso? 2 caminhos. O de Deus e o das trevas. Não negocie com as trevas. Não negocie, é simples. É simples. Elas estão aqui. Você escolhe com quem você quer negociar. Não negocie com as trevas. Salmo 106, Davi disse assim, no verso 4. Senhor, lembra-te de mim, quando mostrares favor ao teu povo, porque eu sei que o Senhor mostra. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos, para que me alegre com a alegria da tua nação, e me glorie juntamente com a tua herança. Senhor, eu creio. Senhor, eu sou daqueles que querem a tua misericórdia. Senhor, quando o Senhor estiver passando pela terra, entra na minha casa. Senhor, quando o Senhor estiver se movendo, eu quero que o Senhor me veja, eu quero que o Senhor me encontre, eu quero que o Senhor me ache, porque eu sei que do Senhor eu tenho recebido a minha salvação. Primeiro caminho. Daí no verso 20, o mesmo Davi diz, mas eles trocaram a sua glória
Os nossos antepassados, eles trocaram a sua glória pela figura de um animal que come erva. Esqueceram-se do Deus Salvador, aquele que fez coisas tremendas no Egito, aquele que fez coisas tremendas na minha vida. Queridos, eu sei aonde eu estava, eu sei qual era o estado da minha vida, do meu casamento, eu sei de onde eu saí. Mas esses esqueceram de Deus, trocaram, esqueceram da salvação. 2 caminhos, está aqui.